Olá, o UOL Tecnologia volta com a série de dicas de Photoshop. Alexandre Kisse, instrutor da Adobe Systems Brasil, está novamente aqui conosco para tirar suas dúvidas sobre o popular programa de imagens. Oi, Alexandre, tudo bom? Tudo ótimo. Então, hoje a gente vai tirar a dúvida do Caco. Ele quer saber como remover objetos de uma foto. Aquela pessoa que está na frente Da cena, Isso. né? Alguma coisa na frente da loja e assim por diante. Então, nós temos algumas maneiras para fazer. É um processo que requer um pouco mais de trabalho dentro do Photoshop nesse momento. Então, eu vou mostrar 3 técnicas diferentes para que a gente possa sentir quais são as opções que eu tenho, desde o momento que eu estou preparando uma boa foto até o momento que eu não tenho como fazer. Eu já tenho a foto pronta e preciso trabalhar em cima dela. Então, um arquivo que eu preparei há muito tempo, que ficou muito legal, é assim, todo mundo inicialmente acha que se você tirar o objeto que está na frente, vai aparecer quem está atrás. Por exemplo, eu tenho aqui uma imagem com um copinho de água, vou entrar no menu Edit, vou entrar num recurso de transformação que eu transformo, e eu tenho um recurso chamado Warp, que faz uma distorção. A vantagem do Warp é que quando a gente aciona esse recurso, o que vai acontecer? Ele vai criar alguns pontos na lateral. Se eu clicar no centro, eu faço uma distorção livre no centro. Mas nesse caso, o que eu quero fazer é tentar abrir o copinho d'água realmente. Então, para isso, eu vou ter que pegar esse pontinho aqui no cantinho e começar a arrastar ele. No momento que eu arrasto esse pontinho, ele vai abrindo o copo. E o que é interessante é que ele está mostrando para mim exatamente o que está por trás, né? O copo de água já. Então, quando eu dou OK, ele termina de renderizar a imagem, eu posso ampliar um pouquinho, você vai notar que eu tenho literalmente o efeito do copo espelhado, ou seja, a tampinha do copo foi aberta de forma bastante realista nesse momento. Como que você fez isso? Então, aqui daí foi um arquivo muito bem elaborado. Qual foi a ideia? Eu fotografei já, se a gente pegar a minha combinação de layers, são 2 layers. Um layer que é da tampinha e um layer que é o do copo que está embaixo. Então, a primeira coisa, eu tive que fotografar o copo já aberto e, na sequência, eu fotografei só a tampinha e deixei ele em uma camada diferente, como nós já abordamos o tutorial de camadas, né, num outro episódio. Então, nesse caso, quando eu tiro a imagem que está por cima, ele aparece de baixo, que foi o que foi feito com o recurso de Warp. Quando ele fez a distorção, ele simplesmente mostrou o que estava por baixo. Então, nesse caso, eu tinha 2 imagens, estou fazendo uma composição de imagens. Tá. O importante é sempre lembrar disso, né? Que se você apaga de cima, você tem que ter alguma coisa embaixo. Você tem que ter alguma coisa embaixo. Assim, um comparativo mais rápido e mais simples que eu posso propor para qualquer pessoa é, se você pegar uma fotografia, uma tesoura, e cortar o objeto que você não quer na foto, não vai aparecer o que está por trás. E sim, vai ficar um buraco. É a mesma coisa com o Photoshop. Se eu cortar alguma coisa, ele não vai mostrar o que está por trás, porque ele é uma imagem bidimensional nesse momento. Então, é o caso desse nosso segundo caso aqui. Eu tenho a foto, olha, onde tem um cachorrinho. E eu quero tirar o cachorro desse local. Normalmente, o processo mais fácil é a gente pegar o carimbo, que está presente entre as opções de ferramenta. Então, já é uma ferramenta, acho que muito tradicional do Photoshop, bastante tradicional mesmo, vários anos, e as pessoas já conhecem, que ele faz o quê? Ele copia o elemento de um local e cola no outro. Até por isso o nome de carimbo. Então, o que eu vou fazer? Tenho a minha informação da calçada, eu vou clicar numa outra área da calçada, apertar o Alt, porque ele vai deixar uma referência. Então, quando eu clico uma vez, eu falo, é desse ponto que eu quero copiar. Arrasto o mouse para um outro lugar, clico e seguro, e ele automaticamente está copiando a imagem de um lugar para o outro. Agora, ele tem uma coisinha que é mais chatinha, ou seja, em alguns casos, eu vou ter que me preocupar um pouquinho mais com a emenda das imagens. Os detalhes. Isso significa que eu vou precisar trabalhar um pouquinho mais, ou seja, copiar um lugar, colocar em outro e assim por diante. É um processo bastante comum hoje, muita gente faz por esse processo, e é o mais tradicional de todos. Mas ainda temos uma dica especial, que é o mais legal. Essa foto eu fiz na minha cidade, que é em Itu, onde eu tenho um ponto turístico lá. Então é muito difícil fotografar esse ponto sem ninguém. É como em São Paulo eu fotografar a Avenida Paulista sem nenhum carro. Eu diria que é quase impossível algo desse jeito. Então o que acontece? Quando eu estava fotografando, estavam passando algumas meninas, tinha alguns carros na parte de trás, um menino passando de bicicleta, e daí entra o cachorrinho nesse momento. Quando eu acho que o cachorrinho vai embora, ele para e olha para o lado. Daí vai passando um carro, e daí ele começa a atravessar.
E nunca você consegue uma foto sem ninguém Perfeita. na frente. E notem que o cachorro está na faixa, atravessando, tudo bonitinho. Então é uma foto até, eu sempre digo, que politicamente correta nesse momento. O que eu vou fazer? Eu estava, então, só resumindo o que foi feito. Estava com a máquina parada nesse momento e estava fazendo várias fotos da situação que acontecia na minha frente, para que eu tivesse variáveis dessa imagem. Hoje, com fotografia digital, é muito fácil. Todo mundo tem uma câmera digital em casa e pode ficar apertando o botão, sei lá, a cada 3 segundos, tira uma fotozinha, então você vai montando uma sequência de imagens. A partir daí, eu seleciono a primeira imagem, no caso do layer, que eu posicionei todas uma sobre a outra. Então, ou seja, abri todos os arquivos, fui copiando e colando uma em cima da outra, até que eu tivesse todo esse conjunto de layers como a gente tem aqui. Vou entrar no menu de layer, que é o de camadas, Smart Objects, são os objetos inteligentes, e vou converter essa imagem para um Smart Object. No momento que a gente faz essa conversão, todos os objetos são convertidos em um único layer. E até aparece um íconezinho diferente no layer de vocês, que é justamente a indicação do objeto inteligente. Isso está disponível a partir de qual versão do Photoshop? Isso acontece a partir do Photoshop CS3, que é importante destacar, e também numa versão que a gente chama de Photoshop Extended. Então eu tenho aqui uma versãozinha, nesse caso, que o meu é o CS4 Extended. Então, para você descobrir se você está com a versão Standard ou Extended, basta entrar no menu chamado Análise. Se existe esse menu no seu Photoshop, é Extended. Se ele não está presente, é o Standard. Uma vez isso pronto, ou seja, resumindo, a gente colocou os arquivos um sobre o outro, convertemos esses arquivos para um Smart Object, e agora vamos utilizar um recurso chamado Stack Mode, que é um comparativo, onde eu vou pedir uma opção chamada Median. O Median vai fazer com que todos os pixels estáticos fiquem presentes. Então, ou seja, a pessoa ora estava num lugar, ora estava no outro. O cachorrinho ora num lugar, ora no outro. Mas a paisagem estava sempre no mesmo lugar. Quando eu peço o Median, ele faz o processo comparativo, procura todos os elementos da foto e já automaticamente tira, como se fosse um passe de mágica nesse momento. Ah, legal. E aí ficou só realmente o que era estático, como o poste ou o monumento que você queria realmente mostrar. Exatamente. Agora sim, eu tenho uma área vazia, como se fosse a Avenida Paulista agora. Basta tirar uma sequência de fotos e eu tenho o processo final. Ó, vale você tentar em casa também, hein? Sem dúvida. Obrigada, Alexandre. Obrigado. Se tiver alguma dúvida, é só mandar para uoltecnologia@uol.com.br. Tchau.